Porcentagem, cálculo de lucro, juros simples, juros compostos, essas questões são sempre frequentes, elas são muito frequentes em concursos públicos. Se você deseja ter esse cargo, você tem que saber esse tipo de coisa. E essa questão é uma questão que é um filé para você que está afim de saber sobre porcentagem, lucros e coisas desse tipo. Vem comigo, meu nome é Cristiano Marcel, professor de matemática, e hoje você vai aprender uma questão muito interessante da ESAF, uma banca muito conceituada. Vamos nessa comigo então. Um produto é vendido com um lucro bruto de 20%. Sobre o preço total da nota, 10% corresponde às despesas. O lucro líquido do comerciante não tem que ficar nervoso, não tem que ficar, meu Deus, o que está acontecendo? Antes de tudo, alguns colegas chegam e dizem que o preço está valendo X. Eu não, tá? Eu vou dizer que esse preço é tal que eu dividi ele em 100 partes iguais. Seja qual for o preço. Se fosse 20 mil, eu dividi em 100 partes iguais. Se fosse 30 mil, eu dividi em 100 partes iguais. Isso não importa. Eu peguei um valor e dividi em 100 partes iguais. Daí eu consigo calcular a porcentagem com muitíssimo mais facilidade. Então, primeiramente, o lucro bruto é de 20%. Ou seja, qual vai ser o lucro? Eu aqui não vou me prender a fator de aumento, nada disso. Eu vou fazer usando o conceito de porcentagem para você que está totalmente cru, que chegou no canal, que chegou e está começando a estudar agora, falando, eu não vou conseguir fazer porque eu não sei fator de aumento, eu não sei essas coisas. Vai conseguir porque eu vou fazer aqui e você vai entender. Então, primeiramente, vamos calcular esse lucro bruto. Olha, lucro bruto. Cristiano, não sei nem o que é lucro bruto, é o lucro que você tem em cima desses 100. O que ele disse ser de 20%. Então, 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. 20% de 100 é 20% vezes 100. E aí você corta aqui o 100 com 100, não é isso? E sobra o quê? Sobra o 20. Então, se o preço é 100, né, o que ele tem ali, o produto vendido é 100, então o lucro bruto dele vai ser de 20. Logo, quanto ele ganha nisso tudo, né? Qual vai ser o lucro total dele, né? Eu vou botar aqui lucro total. Vamos botar aqui. Lucro total, lucro em cima desse bruto. Vai ser 100, que ele já tinha, claro, né? Mais 20, né? Nem o lucro, não no preço total, né? Vamos botar assim, o preço de venda, sei lá. O lucro que ele teve, né? Vamos botar assim, como ficou, pronto? Aqui, ó. Não fique muito preocupado em saber nomes e tal, não. Como ficou? Ficou 100 mais 20, que vai dar quanto? 120. Isso é dele. Contudo, ele falou que sobre o preço da nota, o total da nota é 10%. Pronto, isso aqui é o preço total da nota, tá bom? Vamos botar aqui, ó. Preço da nota. Nota, aqui, ó. Então, esse é o preço da nota, ou seja, ele tinha lá 100, que ele comprou por um preço de custo, né? O custo que ele teve foi 100. Para ter o lucro, ele botou um lucro de 20%, só que sobre a nota, ele tem que pagar quantos por cento? 10%. Bora calcular então 10% agora de 120, ó. 10% de 120. Quanto é 10% de 120? Se você não entendeu aqui, vai entender agora. 10%. 10 sobre 100. Muito bem. Vezes o valor que é 120. Coloco 1 aqui embaixo para ficar mais beabá para você ainda, tá? Ó, 10 vezes 120 dá 1.200. Vamos colocar aqui, ó, 1.200. 100 vezes 1 vai dar o próprio 100. 1.200 dividido por 100, você corta, quanto é que vai dar? Vai dar 12. Logo, vamos pensar junto comigo. Logo, quanto é que ele tem em mãos na realidade, né? Que seria para calcular esse lucro líquido. Quando ele vendeu por 120. Ótimo, 120. Só que ele tem que tirar daí os 12% os 10%, que equivale a 12, que ele cita como sendo despesa. 120 menos 12 vai dar 108. Então, Cristiano, quer dizer o seguinte, né? Vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. O preço de custo, né? O custo que ele teve valia quanto? Pô, cara, valia 100. Show, muito bem. Aí ele teve um lucro bruto de 20%. Então, de 100, aqui, ó,
colocou-se 20%, foi para quanto então? Foi para 120. Em cima desses 120, que ele chama de preço da nota, total da nota, eu tenho que ver qual foi a despesa, porque aí seria o lucro líquido, né? Quer dizer, quanto é que eu tive de despesa daqueles 120? Eu tive despesa, sei lá, gastei pagando empregado, pagando, sei lá, pagando, empregado não, colaborador, né? Pagando seja lá o que for. Então isso deu 10%. Esses 10% de 120 ficou igual a 12. 120 menos 12 vai dar 108. Logo, qual é o lucro líquido dele mesmo? Bom, quanto é que ele tinha no preço de custo? 100. Quanto é que ele... Quanto chegou às suas mãos? 108. Logo, ele ganhou quanto? 8. 8 em relação a 100. Quanto vale? 8 em relação a 100 equivale a 8 sobre 100 vezes 100%. Ou seja, 8%. É isso aí. Então, preço de custo do cara, aqui ó, 100. Aí ele teve um lucro de 20%, foi para 120. Mas teve despesa, 10% desse cara aqui do 120 foi despesa. Então de 120 chegou na mão dele quanto? 108. Então o custo era 100, chegou na mão dele 108. De 100 para 108 aumentou 8 em relação a 100. 8 em relação a 100, repetindo para você, ó, 8 em relação a 100. Logo, 8 sobre 100 vezes 100%. Cortou? Resposta, 8%. E o nosso gabarito é a letra B. Olha lá. Esse tipo de questão é uma questão que supõe-se ser maldosa, mas se você não tiver uma análise crítica sobre ela, uma análise assim, bem fundamentada de porcentagem, você vê que eu nem usei fator de aumento aqui, aquele 1,08, 1,2, nada disso. E consegui resolver, assim como você também consegue resolver. Meu nome é Cristiano Marcel, professor de matemática. Dá aquele like maravilhoso aí, derrubei a régua. Dá aquele like maravilhoso aí se você vai fazer concurso público. Coloca aqui embaixo, eu vou fazer concurso público e vou passar. Porque você vai passar. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.